nem o corpo não é apropriado para essa função. Ser homossexual feminina, tem corpo de mulher e gostaria de ter corpo de homem, a mente é de um corpo de homem. Solução: reencarnarem nos corpos certos, corretos, para que possam ter suas atividades normais, felizes. Como conseguir isso? Equilibrando as energias sexuais. Como? Tendo uma vida sexual regrada, comportada. Se for gay masculino, tenha um companheiro, case, seja fiel. Se for homossexual feminino, tenha uma companheira, seja fiel, não abuse do sexo. Na próxima vida, tudo normal novamente. A reencarnação é uma chave para diversos fenômenos e diversas explicações na nossa vida, que saber e entendê-la de fato traz muita felicidade. Nós passamos a entender o porquê aqui que estamos, né, de onde viemos, o que possivelmente tenhamos feito nas nossas vidas passadas e o nosso futuro. As implicações de se entender esse processo, elas são muitas, porque se nós pensarmos que daqui a 40, 50 ou 60 anos a vida vai acabar e nenhuma consequência teremos disso, nós teremos um grau de responsabilidade muito diferente de nós pensarmos de que num contínuo, num processo que o que eu faço hoje, no amanhã vai ser refletido. Então, a minha vida futura depende muito da vida, do que eu fiz nessa vida. Então, esse suceder de fatos e de consequências intimamente ligados à lei de causa e efeito, de que nós carregamos conosco aonde nós vamos, né? Independente aonde nós vamos encarnar ou como nós vamos encarnar, nós vamos levar conosco as implicações do que fizemos nessa reencarnação. Então, saber da reencarnação é um sistema realmente facilitador da nossa felicidade e do entendimento da vida. A partir daí, nossa situação será outra, porque nós estamos nessa caminhada. É uma caminhada que não cessa. Nós sabemos que isso há de eterno. Nós não temos ideia de quantas vidas precisamos viver, de quantas experiências precisamos ter. Mas durante a encarnação, uma oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de, através das provas, das expiações na matéria, nós nos autoeducarmos, nós nos autotransformarmos e, a partir daí, observarmos com mais requinte as leis de amor. Então, o conceito de reencarnação, ele está intimamente ligado e atrelado ao conceito evolutivo. Encarnamos para evoluir, encarnamos para ser felizes. Então a ideia de que estamos infelizes na nossa reencarnação, ou a reencarnação, a infelicidade, é apenas um grande chamado para nós, para que despertemos para o verdadeiro significado da reencarnação, que é o encontro da felicidade e a evolução moral e intelectual. Então, outros dois casos, né? Obsessão. No trabalho na casa espírita, um espírito, uma pessoa sentou, afeminado, e um espírito que se manifestou numa médium, disse que aquele que estava ali, que tinha saído, não estava mais presente, tinha seduzido a sua esposa em vidas passadas, destruído o seu lar. Ele tinha se suicidado, ele tinha ido para a bebida, largou o emprego, acabou virando um morador de rua, de desgosto, perdeu a família, perdeu a esposa, enfim, você imagina. Nessa situação, ele estava no plano espiritual, na mente daquele encarnado, tentando levá-lo à homossexualidade e conseguindo, pelo comportamento do assistido que lá apareceu. E por quê? O que ele queria conseguir com isso? Para que aquele não desfizesse mais nenhuma família, não se interessasse mais por mulher e não destruísse nenhum lar alheio. Dessa maneira, ele conseguiria a sua vingança. Por que Deus permite? Porque Deus muitas vezes permite que isso aconteça para que nós possamos
nos corrigir pelo sofrimento. Outro caso, um deputado conhecido de um amigo nosso se elegeu, já tinha dinheiro antes de se eleger, começou a praticar abusos sexuais no apartamento dele, quer dizer, abuso no sentido de sexo em grupo, com muitas mulheres, em tudo. Depois, certamente atraiu espíritos inferiores que o influenciaram. Ele passou a... Aquilo perdeu a graça, a mulher perdeu a graça para ele, ele quis novas experiências na área sexual e começou a se interessar por homens, e espíritos também se aproximam e influenciam, mudam a zona de prazer esses espíritos, e ele virou homossexual por abuso sexual nessa área, por simples ambição pelo prazer, buscando o prazer ao máximo, atrai espíritos inferiores que colocam na sua mente aquilo que você nem estava acostumado a fazer. E você sente um prazer enorme porque você não está sozinho. Eles sentem prazer junto de você. E aí você continua... Para sair dessa situação é muito difícil. As 3 situações em que ocorre a homossexualidade. E vou acrescentar uma 4ª situação e até uma 5ª. Primeiro caso, o espírito com a mente acentuadamente feminina reencarna em processo de expiação em corpo masculino. O que é expiação? Expiação é você obrigado a passar por uma situação para que você aprenda com ela. Vejamos agora a causa por que o espírito feminino reencarna em processo expiatório em corpo de homem. André Luiz continua nos iluminando. A mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental, para que além do sepulcro depois da morte, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Segundo caso, o espírito com mente marcadamente masculina em processos de expiação reencarna em corpo feminino. Vejamos as causas, no caso aí é sapatão, Vejamos as causas. Por que o espírito masculino reencarna em corpo morfologicamente feminino dentro dos estatutos da justiça divina? Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganizando-lhe ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar a mulher, sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus. Terceiro caso, espíritos cultos e sensíveis com a mente acentuadamente feminina ou marcadamente masculina reencarnam em condição diferente de sua estrutura psicológica para execução de tarefas especializadas no campo do desenvolvimento intelectual, moral e espiritual da humanidade. Quer dizer, um espírito que a tarefa dele sairia melhor, ele é acentuadamente masculino, a tarefa dele como mulher aqui seria melhor, Até a sociedade veria de uma maneira mais positiva, ele reencarna como mulher, apesar de ele ter uma mente acentuadamente masculina, não para desenvolver tarefa, Os grandes corações e os belos caracteres, que em muitas circunstâncias reencarnam em corpos que lhe não correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios no intuito de operarem com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmo, como também a execução de tarefas especializadas através de estágios perigosos de solidão em favor do campo social terrestre, que se lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo do entendimento da vida e no progresso espiritual. Por exemplo, os padres, também muitos espíritos evoluíram muito como padres. Nesse caso, os espíritos não serão levados para comportamentos inconvenientes e abusos sexuais, como pode ocorrer nos 2 primeiros casos, homossexualidade feminina e masculina. Não são todos, mas em alguns casos ocorre
abusos, né? Pois já possuem elevação moral e espiritual que lhes confere a disciplina das emoções e desejos, né? Sente o desejo, mas freia, desvia o pensamento para outras atividades, né? O que mais lhes interessa é a garantia de cumprir bem a sua missão na experiência humana. Essa inversão temporária não o choca, não perturba e nem arrasa com a sua personalidade. Ao contrário, vai dar-lhes maior segurança e tranquilidade para a concretização de seus trabalhos, em benefício da humanidade. Não deixarão de sofrer também os momentos difíceis, experiências amargas, principalmente no campo do sentimento, mas suportarão a solidão afetiva com fé, coragem, amor e idealismo superior, e receberão muito no plano espiritual depois do desencarne, e aqui mesmo, já receberão muito conforto espiritual, mediunidade se expande, criatividade, etc. Copa das Confederações. O desempenho da Espanha dentro do campo recebe muitos elogios e poucas críticas. Já o desempenho dos jogadores espanhóis fora do campo... O primeiro episódio foi no Recife, depois da estreia contra o Uruguai. Dinheiro foi furtado do quarto de 6 jogadores, que se queixaram da falta de aproximadamente 1.000 euros. A polícia abriu um inquérito. O Globoesporte.com revelou na internet que garotas de programa estiveram nos quartos dos jogadores antes do furto ser notado. Câmeras do sistema de segurança do hotel teriam registrado a imagem das garotas. Hoje, o zagueiro Sérgio Ramos confirmou o furto, mas negou veementemente a presença de mulheres no hotel. Seja quem for o autor do furto, no Recife os espanhóis foram vítimas perante a lei. Mas em Fortaleza teriam se transformado em protagonistas numa outra confusão. Funcionários disseram que o hotel barrou a entrada de garotas em uma van. Em represália, os espanhóis teriam jogado pelas janelas sabonetes e controles de TV. O que é sexo? É só uma gozada? Não. Sexo você gasta energia. E essa energia é usada para várias coisas. Para criatividade, para ideias, para mediunidade. Jogadores em campo trocam pensamentos um com o outro. Eles adivinham o que o outro vai fazer. Por isso que eles estão no lugar certo na hora que a bola vem. É uma inspiração, intuição. Se você gasta muita energia, você fica sem criatividade, sem inspiração, sem ideia, sem nada. Foi isso que aconteceu com o time da Espanha, né? Além de, no caso deles, não foi só sexo por sexo, foi sexo por sexo, né? Prostitutas, que muitas vezes têm obsessores, todas têm obsessores, que são pessoas que eram viciadas em sexo, e ex-prostitutas também, que desencarnam e continuam se satisfazendo através das prostitutas. E quando você transa com uma prostituta, você corre o risco de levar um obsessor desse para casa. No caso deles, levar para o campo de futebol e perder um importante jogo, que eles eram favoritos. E não jogaram nada, nem nesse jogo, nem no jogo anterior. Quem viu o jogo deles com a Itália sabia que eles iam perder. E com certeza o sexo teve a ver com isso. Do jeito que foi inesperado. Alguns jogadores falaram sobre isso, parecia o melhor dos sonhos do Brasil. Mas foi bonito ou não foi? O Brasil, em alguns momentos, conseguiu colocar a Espanha na roda. O orgasmo que não é exteriorizado por esta ou aquela impulsão de um relacionamento, o organismo libera espontaneamente durante o sono, ou é transformado em energias de outra natureza. Contou-me Chico Xavier como os espíritos o ajudaram a transformar as suas energias sexuais em energias para a psicografia. E depois que ele me contou uma bela história, que ele foi narrada por Emmanuel, numa simbologia muito bonita, aprendemos também a canalizar as nossas forças sexuais, para que elas nos dessem potência de voz, nos ajudassem em outros ministérios. Agora, por que um time não é campeão todo ano, apesar de gastar milhões e milhões? Porque Deus distribui a felicidade, né, para várias torcidas. Deus não é egoísta. Um ano o Flamengo é campeão, no outro ano é o Corinthians, no outro ano é o Brasil, na Copa do Mundo, no outro ano é a Itália. Então todas as torcidas merecem felicidade e alegria.
Então a espiritualidade tem o potenciômetro, aumenta ou não, ou abaixa a criatividade. Como nós, que tem um dia que a gente acorda